Olá, nono ano! Agora nós iremos estudar na unidade 3 sobre evolução biológica e diversidade das espécies, ok? Primeiro aqui fala sobre as ideias evolucionistas. O que é isso, né? Por muito tempo, os cientistas eles acreditavam que os seres vivos não sofriam alterações, tá? Eles apresentavam sempre as características que sempre tiveram, tá? E esse pensamento durou por muitos anos e até a divulgação, tá? Os estudos dos cientistas Lamarck e Darwin, que formaram, né? Mudaram, né, o jeito de pensar sobre a origem e a diversidade dos seres vivos. E o principal objetivo, tá? É conhecer as ideias centrais sobre a evolução biológica e como ela se relaciona com a diversidade biológica existente em nosso planeta, ok? Aqui no final da página 334, fala sobre a evolução biológica. Então, né, durante muito tempo na história da humanidade, não houve explicação sobre, por exemplo, como os pais e filhos, né, eram tão parecidos fisicamente. E depois de, né, avanços no estudo da genética, como nós aprendemos na unidade 1, começamos a entender, né, que os seres vivos são formados por unidades fundamentais, né, que guardam as informações que determinam as características, né, que vocês já aprenderam, tá lá no núcleo da célula, o DNA, os genótipos e os fenótipos, tá? E assim, porém, né, isso daí as pessoas não sabiam, não tinham esse conhecimento, né, e até o final do século 18 era defendida com uma ideia do criacionismo, né? O que é isso, o criacionismo? É uma teoria segundo a qual todas as espécies de seres vivos teriam surgido de uma criação divina, né? Que nós conhecemos o quê? Criação através de Deus, né? E de acordo com ela, todos os seres vivos, eles permaneciam iguais desde o momento da sua criação. Então, não se modificavam, nem dariam origem a novas espécies. Ideia conhecida como fixismo, tá? Agora, aqui na página 335, fala sobre o que, né? Apesar dessas ideias serem defendidas por muitos grupos, lá no início, né, do século XIX, surgiu uma corrente dos pensamentos que se opunham, né, aos mais conservadores, principalmente, né, com a igreja, né, que os seres vivos, eles passavam sim por transformações ao longo do tempo. Essa ideia é conhecida como transformismo, tá? Então surgiram muitas ideias evolucionistas que tentavam explicar essas mudanças sofridas pelos organismos, né, pelos seres vivos. Aí tinham cientistas, né, que defendiam a evolução, e entre eles estava o mais famoso, né, que Jean-Baptiste Lamarck, que vou chamar agora só de Lamarck, tá? Ele se destacou lá em 1809 um estudo sobre esse processo de adaptação dos seres vivos ao ambiente que ele vive, né, e as modificações que ocorreriam para o sucesso, né, ao longo do tempo. E, com esse estudo, Lamarck iniciou a ideia da evolução biológica que temos hoje. Aqui nós temos a ilustração do cientista, tá? Francês, naturalista, Lamarck, ok? Aqui fala no texto, né? Jean-Baptiste Lamarck, ele acreditava que os seres vivos estavam em constante transformação e que a cada uma delas havia uma tendência no aumento dessa complexidade, né, do organismo, desde os mais simples, eles passariam por transformações gradativas, né, por graus, e tornando cada vez mais complexo. A esse aumento dessa capacidade de adquirir, né, novas características seria o resultado do quê? De algumas necessidades que o ambiente determinava. E assim, essas ideias de Lamarck, eles baseavam-se em dois princípios. Uso, isso aqui é muito importante, tá? Uso e não uso, né, ou desuso, que são as mudanças de hábitos impostas pelo ambiente, que alterariam os padrões de uso e desuso dos órgãos, de acordo com seu princípio. Então, o uso de determinadas partes do corpo promoveria seu desenvolvimento, e não o uso de outras fariam com que se atrofiassem. E o outro, né, princípio é da herança dos caracteres adquiridos, né, que são as alterações adquiridas pelo uso ou desuso, né, seriam transmitidas aos descendentes, tornando o que mais aptos ao meio em que vive, ok? Aí aqui tem um jogo rápido que vocês podem realizar, tá? E assim, aqui no finalzinho da página fala assim:
Hoje nós sabemos, né, que as características que são transmitidas, né, são inseridas no DNA dos gametas, né, as células reprodutoras, né, estão ligadas à herança genética, né, que você pega as informações do seu pai e da sua mãe. Porém, né, naquela época não eram conhecidos, né, mas as ideias de Lamarck, eles impulsionaram o conhecimento, né, que indicavam essa evolução, dando base a outras teorias, tá? E a principal contribuição desse importante nome foi destacar a adaptação dos seres vivos ao ambiente em que viviam, o que levaria à mudança, né, ao longo das gerações, ok? Essa aqui é a ideia central de Lamarck. Na próxima página, 336, fala sobre a teoria de Lamarck e as girafas, né? Nós temos aqui a ilustração de duas girafinhas, né? Girafonas. Segundo a teoria, né, de Lamarck, os ancestrais das girafas, eles teriam pescoços curtos, porém, né, com esforço para alcançar a copa, né, os locais mais altos das árvores, entrou de acordo, né, com o uso e o desuso. Então, teria havido, né, aumento em seu comprimento. Então, essa característica foi adquirida, seria transmitida aos descendentes que nasceriam já com o pescoço um pouco mais longo, né, que os seus pais, quando eles nasciam, né? E o filhote, por sua vez, também forçaria o pescoço a crescer e assim por diante, para alcançar, né, as copas das árvores mais altas a cada geração. E as girafas, elas teriam pescoços mais longos do que as gerações anteriores. Até mostra a ilustração aqui, né? Segundo as ideias de Lamarck, as girafas, elas desenvolveram pescoços mais longos para obter seus alimentos, tá vendo? Ao decorrer do tempo, tem uma linha do tempo aqui, né? E o exemplo das girafas não foi o único, tá? Apresentado por Lamarck. Teve o caso das aves aquáticas também, tá? Que foi debatido por ele, Lamarck. Ele atribuía, por exemplo, as longas penas dos flamingos aos esforços que esses animais faziam para se locomover na água sem molhar suas penas. E assim como o pescoço da girafa, as pernas dos flamingos se tornariam mais longas a cada geração. Ok? Aqui tem uma ilustração, né, de um flamingo na água, olha que lindo. Na próxima página, 337, fala sobre Charles Darwin, né? E no mesmo ano que Lamarck publicou a sua teoria, né, sobre como as espécies evoluíam, nascia na Inglaterra, né, Charles Robert Darwin. E após passar pelos cursos de medicina, história natural, teologia e geologia, o Lamarck, né, foi um naturalista, ele foi convidado a acompanhar Robert Fitzhugh, capitão do navio inglês, tá? O HMS Beagle, que partiria a uma expedição em 1831. Então, essa expedição ela era prevista para durar 2 anos e ela tinha como objetivo explorar a costa, né, da América do Sul. E a viagem acabou levando quase 5 anos, né, 4 anos e 9 meses, e durante os quais, né, o Darwin ele coletou amostra de animais, plantas e fósseis, tá, de diferentes locais onde ele esteve. E com esses dados, né, que ele coletou, Darwin ele começou a questionar sobre como as espécies evoluíram. Aqui está a representação de Charles Darwin, ok? Fala o que é fósseis aqui no cantinho, que vocês já sabem, né? São restos ou evidências de atividade de organismos vivos, tá? Que ficaram preservados. E aqui tem a ilustração da rota que foi percorrida por Darwin nesse navio, ok? Olha aqui, tem a rota durante esses 4 anos e 9 meses. Aí, né, lá no final de 1832, esse navio ele chegou na América do Sul e por 3 anos percorreu toda a costa do continente, incluindo o Brasil, tá? E foi tudo registrado por Darwin. E após ele explorar a costa aqui sul-americana, o navio seguiu rumo à Nova Zelândia e à Austrália. E depois ele percorrer, né, por algumas vezes a costa do Chile, o navio seguiu para Galápagos, né? Ele é um arquipélago localizado aqui no Oceano Pacífico, tá? Onde ele ficou lá por 4 semanas. E durante esse tempo, Darwin fez importantes observações, tá? Que só deu a devida atenção após seu retorno à Inglaterra, ok? Aqui no finalzinho da página fala sobre os tentilhões de Galápagos,
Nesse arquipélago, né, que ele foi, ele observou muitos animais que ainda ele não tinha visto em outros lugares, né, porque por onde ele passou. Ele encontrou o que lá? Iguanas marinhas, jabutis de grande porte, algumas espécies de árvores, entre eles os tentilhões, tá? E durante a sua visita a essas ilhas, o Darwin, ele coletou, né, diversas informações e diferentes tamanhos e formatos do bico desses pássaros, ok? Aqui, ó, tem a obra A Viagem do Beagle. Foi elaborada nos diários de Darwin, ele escreveu, né, durante a sua viagem. E tem muitas curiosidades que vocês podem encontrar, tá? Nessa leitura, nessa obra. Vale a leitura, tá bom? Aí aqui na página 338, ele tem essa observação de Darwin, né? Que somente quando ele retornou ao seu país, né, ele pode observar que o que ele estudou a fundo o que tinha visto e anotado nos seus diários, que sobre esses tentilhões, né, eles foram enviados a um especialista de árvores. Ele percebeu que se tratava de espécies diferentes e que essas eram parecidas, né, com as outras da mesma espécie que vinham do continente vizinho, do lado ali. E com essas informações, Darwin concluiu que ao contrário, né, do que ditavam os pensamentos fixistas, né? As espécies das ilhas, elas poderiam ser originadas de espécies vindas do continente e que ao longo do tempo eles teriam se adaptado a esse novo ambiente, que é o caso, né, dessa ilha. E esses diferentes bicos, eles seriam o quê? Adaptações para quê? Para devido à disponibilidade de alimentos que no local onde se encontravam. E aqui tem a representação de algumas das espécies desses tentilhões observados em Galápagos, ok? Aí, ó, tem aqui a representação desse tentilhão vegetariano, tá vendo? O bico, tá vendo? É totalmente diferente um do outro, né? Tem o tentilhão insectívoro das árvores, ele é adaptado para retirar insetos, né? Escavar os tecidos lenhosos. Tem o tentilhão canouro, que ele vasculha folhas, à procura, né, de insetos também. Tentilhão do solo, que ele coleta, né? O néctar das flores, ok? E o tentilhão pica-pau, que ele é adaptado para furar o quê? Madeira, ok? Então, esses tentilhões, eles foram entre várias evidências que fizeram Darwin se perguntar como ocorre essa transformação das espécies, né? E depois de muitos anos de pesquisa e estudo, ele concluiu que o quê, né? Que diferentes espécies, elas poderiam se originar de uma única espécie ancestral comum. E no caso desses tentilhões, uma espécie ancestral do continente próximo teria o que? Originado outras espécies nas ilhas vizinhas. Por quê? Foram as adaptações específicas ao longo das gerações. E durante, 20 anos após essa expedição realizada pelo esse navio, Darwin ele coletou muitas outras informações, e evidências para provar essa sua teoria sobre a evolução. E lá, somente em 1859, Darwin ele publicou a primeira edição do livro sobre a origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças, favorecidas pelo quê? Pela luta da vida ou simplesmente a origem das espécies. É muito famosa essa obra, ok? Aqui na próxima página tem um experimento, né, que vocês podem realizar com todo cuidado na casa de vocês, ok? E aqui na página 340 fala sobre a seleção natural. O que é essa seleção natural, né? Com a base, né, nessas observações da criação de animais e da produção de novas variedades de plantas, Darwin ele supôs que o ambiente exercia uma seleção sobre essas espécies selvagens, né, de maneira o quê? Artificial. E isso ocorreria por meio dos criadores e produtores, né, que eles selecionavam os melhores animais e plantas mais produtivas para a reprodução, Isso levava com o tempo a domesticação dessas espécies. Então, o que Darwin ele propôs? Que isso também acontecia de modo natural, E é um ambiente que selecionaria os indivíduos com características mais vantajosas, ok? E para quê, né? Para ter sucesso, para contribuir, para as próximas gerações. E esse mecanismo evolutivo é denominado o quê? Seleção natural, também conhecida como
a sobrevivência do mais apto. E graças a essa seleção natural, os indivíduos com características, né, favoráveis, o que? Sobrevivem, eles alcançam o sucesso reprodutivo e o que? Deixam os descendentes. E aqueles com as características, né, menos favoráveis, eles não sobrevivem, né, ok? E não deixam o quê? Descendentes, ok? E vai deixando de existir na população. E aqui, ó, as girafas segundo Darwin. E de acordo, né, com a teoria de Darwin, as girafas que apresentavam o pescoço ligeiramente mais longo em relação às demais, elas conseguiam alcançar, né, os ramos mais elevados, mais altos, né, o que era vantajoso no período, né, durante os alimentos era escasso. Por terem essa vantagem, essas girafas conseguiam sobreviver e passavam o quê? Essa característica para os seus filhos, para os seus descendentes. E aquelas que tinham um pescoço mais curto acabavam o quê? Não conseguiam alimento, né? Durante esse período de escassez e acabavam o quê? Morrendo. Então, não tinha como deixar descendentes. Então, o ambiente, ele selecionava os animais com as características o quê? Mais vantajosas. É o que nós temos na representação aqui, tá vendo? Ó? A girafinha menor, ela não alcança a copa da árvore, acaba morrendo, né? E as que têm o maior acabam o quê? Sobrevivendo. Seleção natural. E aqui no final da página 340, fala sobre a teoria sintética da evolução. O que é isso, né? Na época em que Darwin ele publicou suas teorias, eles não foram bem aceitas, pois eles afirmavam que existia algum grau de parentesco, né, entre todas as espécies, inclusive nós, seres humanos, tá? E ele não tinha uma explicação sobre a origem e a transmissão das variações que ocorriam, né, desde o ancestral comum até as espécies que evoluíam dele. Então, conceitos, né, que hoje nós sabemos, né, genes, mutação, recombinação genéticas, não eram conhecidos, né? Muito embora já Mendel, né, seu contemporâneo, ele já começava a estudar. E apesar de viverem na mesma época, né, Darwin e Mendel, eles nunca se conheceram, viu? Então, né, seus estudos na época não foram o quê? Debatidos em conjuntos, ok? Aqui na página 341, fala sobre as primeiras décadas do século XX, né? Foram as ideias desses dois grandes nomes, né? No conhecimento da genética, né? Da molecular, foram reunindo e tendo a teoria da evolução proposta por Darwin, tá? E entre as décadas, né, de 1930 a 1940, esses conceitos, né, genéticos foram somando para os conceitos da seleção natural para explicar a origem da diversidade biológica entre as espécies. Então, essa nova ideia foi denominada teoria sintética da evolução, ou simplesmente neodarwinismo, tá? E esses três fatores evolutivos estão relacionados à teoria sintética da evolução, que é a seleção natural, a mutação dos genes e a recombinação dos genes, tá? E essas recombinações, né, elas são responsáveis pelas diferenças genéticas entre os indivíduos, tá? Também é conhecida como variabilidade genética. Então, a seleção natural atua sobre essa variabilidade, tá? Selecionando o quê? Os indivíduos mais aptos, os mais fortes, né? Que são capazes de reproduzir de acordo com as condições ambientais em que vivem. E aqui no meio fala assim, diversidade das espécies, né? Vimos, né, que a seleção natural ela favorece os indivíduos mais aptos, né, com as melhores condições para dar origem a seus descendentes, né? E ao longo dessas gerações, essas espécies podem ser outras, né? E assim, dentro desse mesmo grupo, são originadas de um ancestral comum. E Lamarck, né, de certa forma, ele já havia previsto, né, esse fato. Porém, né, foi confirmada com Darwin, através das suas observações nos tentilhões, né, de Galápagos. E aqui também fala sobre espécie biológica, né? Para entender essa origem da diversidade entre as espécies, primeiramente é preciso esclarecer, né, o conceito biológico de espécie, que são as populações formadas por indivíduos semelhantes entre si e que são principalmente capazes de reproduzir em condições naturais, gerando o quê? Descendentes férteis, para ter o quê? Descendentes, ter filhos, ok? E a probabilidade, né, de trocar
genes significa que os indivíduos semelhantes, em condições naturais, terão capacidade de cruzar e produzir descendentes, ok? E assim, né, além da semelhança física, é importante principalmente a capacidade de reprodução para gerar o quê? Descendentes, né? Férteis entre os indivíduos, ok? E aqui bem no finalzinho fala sobre a especiação. O que é isso? É a formação de novas espécies como consequência da ação permanente de fatores evolutivos. Eu vou contar um segredo para vocês que eu aprendi lá na faculdade. Uma nova espécie de ser humano é aquela que já não tem o dente do siso. O que é esse dente do siso, né? É o último dente, né? São os últimos 4 dentes que nascem após essa fase, né? No final da adolescência. E dói muito, né? Muitas pessoas retiram. E assim, o meu marido, ele é uma nova espécie de ser humano, porque ele não tem esse dente do siso, ok? Então, as pessoas que não nascem mais com dente do siso, a partir da década de 80, né, para cá, é uma nova espécie de ser humano. Eu não sou uma nova espécie de ser humano porque nasceram, né, os 4 dentes do siso meu, ok? E aqui, na página 342, fala sobre a especiação, né? Quais são as etapas? Primeiro, nós temos a população inicial, né, que para a ocorrência da especiação é a existência de uma nova população, né, de mais homogênea, com genes mais estabelecidos, ok? Tem o isolamento geográfico, né, que forma uma barreira geográfica, que divide uma população em duas, e também eles podem impedir, né, esse fluxo, né, entre 2 grupos, e podem acumular mutações que serão ajustadas, né, devido às condições ambientais. E o desaparecimento da barreira geográfica, tá? Que são os casos das mutações ocorridas em cada população, né? Sejam muito grandes, não haverá possibilidade de cruzamento entre esses indivíduos, ok? E aqui no finalzinho, tá vendo, ó? Também tem um mecanismo de isolamento reprodutivo que mantém, né, incompatíveis ao longo das gerações, devido às épocas reprodutivas, a ocupação de diferentes habitats, os órgãos reprodutores diferentes, ok? E assim, e por fim, né, outro mecanismo que impede o crescimento dos indivíduos após a ocorrência da fertilização é o impedimento do desenvolvimento embrionário, a esterilidade, ok? Isso que ocasiona impede, tá, o crescimento de indivíduos. E aqui fala sobre os tentilhões encontrados por Darwin, né, nessa ilha de Galápagos. Eles são frutos de um processo evolutivo que ocorreu ao longo desses anos, tá? E todas essas novas espécies passaram pelas etapas, né, de especiação e são descendentes de uma espécie ancestral, né, que deve ter migrado do continente sul-americano, e atualmente existem 13 diferentes espécies desses tentilhões na ilha, tá? E cada um apresenta um formato e um tamanho de bico, tá? E é para quê? É vinculado ao tipo de alimento ao qual eles são adaptados. Tem a representação aqui, o desenho, ok? Dos bicos, né, desses tentilhões. Por enquanto é isso, pessoal. Até a próxima aula.